E um dia depois das eleições autárquicas é a altura de fazer uma análise mais profunda dos resultados. Constança, boa noite. Boa noite, Paula. O PSD é inequivocamente um dos grandes derrotados da noite. O CDS, seu parceiro, ganhou 5 câmaras, mas perdeu muitos votos, sobretudo em centros urbanos. O Governo vai sobreviver a este resultado? Eu penso que o Governo não sobrevive a si próprio, muito menos a este resultado, porque a verdade é que o PSD, a maioria, mas neste caso agora o PSD, já lá iremos à questão do CDS, implodiu. O partido neste momento viu a sua representação descer nos centros urbanos de uma forma absolutamente brutal e nunca vista. Foi humilhada no Porto, em Lisboa? Humilhação total no Porto. Humilhação total em Lisboa. Em Lisboa o PSD teve 21%. António Costa sobe e reforça a maioria absoluta, com o PCP a subir também. Quer dizer, em Sintra, por exemplo, o PSD teve 13%. 13% teve mais 1% que a CDU. Depois de duas maiorias. Depois de duas, isto eram câmaras onde o PSD tinha maioria absoluta. Portanto, o que nós estamos a assistir à destruição do PSD como partido. Porque o partido já não era um partido bem virado para o eleitorado, era essencialmente um partido autarca, de clientelismos, etc. E um partido autárquico. E neste momento estamos a ver, vimos este partido desfazer-se. Apareceu desfeito aos olhos dos portugueses nestas eleições. Implodiu, o partido implodiu. E, portanto, e depois com vitória, com derrotas muito esmagadoras, como é, por exemplo, o caso no Porto. No Porto aconteceu uma coisa, e eu penso que o caso do Porto deve ser realçado. Deve ser realçado porque é um aviso muito sério, juntamente com outros avisos, é um aviso muito sério ao que está a passar nos partidos, nomeadamente com o PSD, mas também com o PS. O que é que acontece no Porto? O Porto mostrou, e a vitória de Rui Moreira mostrou, que a partir de agora não é mais possível os partidos impingirem quem querem que seja ao eleitorado. O eleitorado tem o direito de escolher quem quer. E se os partidos não são capazes de fornecer, por assim dizer, essa oferta, o eleitorado vai buscá-los no outro lado. E não é por acaso que nós vimos nestas eleições 13 independentes serem eleitos, nomeadamente Rui Moreira no Porto. E não é por acaso que nós assistimos à vitória no Porto, a uma derrota do caciquismo, a derrota do aparelho, a derrota daquelas campanhas em que tudo é possível, tudo se faz, tudo se promete, do populismo exacerbado. Portanto, não é só uma derrota de Luís Filipe Menezes, não é só uma derrota de Luís Filipe Menezes, é uma derrota de uma forma de fazer política, é uma derrota de uma forma de fazer, de ver os partidos, é uma derrota de uma forma dos partidos funcionarem em um circuito fechado, como se o eleitorado não tivesse que fazer mais do que caucionar as escolhas que eles fazem dentro de redes e dentro de um circuito completamente fechado. Eu penso que este caso do Porto é importantíssimo e foi uma vitória, para mim, muito boa que aconteceu no país. Já agora de salientar a vitória dos independentes, a dimensão da abstenção, 47, acima de 47%, e a dimensão única dos votos nulos e brancos, que 7% superiores, por exemplo, à votação do Bloco, à votação do CDS, por exemplo. Portanto, há aqui um claro aviso aos partidos, que se nota não só no PSD, mas também no PS, porque o PS também perdeu câmaras importantíssimas, exatamente pela escolha, pela forma como escolheu os seus candidatos, e que, portanto, foram depois devidamente castigados nas urnas. E, portanto, há aqui um aviso claro aos partidos que, ao mudam a forma de funcionamento, que se abrem à chamada sociedade civil, eu não gosto muito desta expressão, mas, enfim, é a mais prática neste momento, se abrem, ou as coisas podem piorar. Eu penso que o grande vencedor desta noite foi, de facto, tivemos 2 grandes vencedores a título individual, Rui Moreira, António Costa. Tivemos um partido que foi nitidamente o grande vencedor da noite, foi o Partido Comunista. O Partido Comunista é o único partido que aumenta em todos os níveis, aumenta o número de câmaras, aumenta a percentagem e aumenta o número de votos. É o único partido, porque o Partido Socialista, por exemplo, aumenta o número de câmaras, mas diminui o número de votos. E o Partido Comunista vai buscar e enfia-se em áreas urbanas, ganha capitais de distrito, ganha, por exemplo, Beja, Évora. Conquistou Beja e Évora. Ganha Loures, que é importantíssimo, ganha Alcácer, portanto, ou seja, o partido retoma ali uma capacidade autárquica que já tinha tido. Conseguiu um vereador em Braga, por exemplo. Exato, um vereador em Braga, 2 vereadores em Lisboa. Em Lisboa, por exemplo. Portanto, nós vimos no Partido Comunista e eu acho que isso vai ter consequências também, porque vai se refletir. Nós ainda agora vimos, por exemplo, a CGTP vai marcar já 2 jornadas de luta para o mês de outubro e eu acho que esta força que o PCP teve aqui neste resultado vai capitalizar, de certa forma, o protesto e viu-se, aliás, perante o desaparecimento do Bloco de Esquerda. É isso que eu te ia perguntar. É uma grande derrota do Bloco de Esquerda. Como é que se conjuga precisamente É uma derrota do Bloco de Esquerda, eu acho que desapareceu, quer dizer, do ponto de vista autárquico, resta saber se do ponto de vista legislativo, porque no ponto de vista legislativo
as coisas já não tinham corrido bem, e o que neste momento se vê é que o grande partido de protesto é o Partido Comunista, não é todo o Bloco de Esquerda. Viu-se nestas eleições e já nas legislativas as coisas não tinham corrido bem para o Bloco de Esquerda. Eu não sei o que é que vai acontecer ao Bloco de Esquerda, mas alguma ilação vai ter que ser tirada depois do que aconteceu hoje, porque no fundo o Bloco perde a única Câmara e não elege o João Semedo em Lisboa. E em compensação tem o Partido Comunista a subir a todos, como eu disse há pouco, não só em número de votos, em número de câmaras e em percentagem total. Agora, quanto ao PS, eu acho que o PS... O CDS, não queres ir primeiro ao CDS? O CDS, eu penso que Paulo Portas tem razão, quer dizer, tem razão quando diz que ganha 5 câmaras, mas há uma coisa que ele disfarça, quer dizer, ele ganha 5 câmaras individual, mas ele esquece e ganha o Porto, por assim dizer, ele não fala bem do Porto, mas muitos dirigentes do CDS falaram da vitória do Porto. Agora, esquece todas as câmaras em que concorreu coligado com o PSD. E aí foi um desastre absoluto. Nomeadamente em Lisboa. Nomeadamente em Lisboa, nomeadamente no Porto não, mas nomeadamente em Gaia, por exemplo, em Sintra, etc. A maior parte das câmaras em que concorreu coligado, que foi um desastre absoluto. Portanto, eu penso que não está de facto somado, quer dizer, não é identificado autonomamente, mas é evidente que, com certeza, que o CDS foi engolido neste verdadeiro terremoto que assolou as listas do PSD e as listas conjuntas do PSD e do CDS. Portanto, Paulo Portas bem pode falar das suas 5 câmaras, mas a verdade é que, em termos eleitorais, não parece que isto seja um ponto de partida muito bom para o CDS para eleições futuras. Agora, há aqui um problema. Quanto ao PS, já agora o PS, eu acho que o PS, pronto, ganha, reforça António José Seguro, vê reforçada a sua posição, porque lá consegue um objetivo que ele nem sequer se tinha proposto, mas consegue, de facto, a Associação Nacional de Municípios. Agora, eu não vejo na vitória do PS uma vitória tão estrondosa como isso. Eu vejo uma derrota estrondosa do PSD e da maioria, uma derrota estrondosa e uma vitória relativa do Partido Socialista. Não vejo que tenha sido uma vitória estrondosa, porque não tirou todo o partido que podia ter tirado da derrota que teve o governo e que teve a maioria. Porque, repara, o PS ganha de facto a associação, ganha mais câmaras, sim senhora, mas perde votos. Perde votos, tanto em percentagem como em número de votos mesmo absolutos, perde votos em relação a 2009 e perde câmaras muito significativas. Perde Matosinhos, por exemplo, que é uma câmara que sempre foi do Partido Socialista, perde Guarda, por exemplo, perde Braga, que é outra câmara fundamental, perde Loures, por exemplo, para o Partido Comunista, perde Elvas, perde Beja, portanto, ali em Setúbal, no Alentejo e em alguns centros urbanos, o Partido Socialista também leva uma pesada derrota e há câmaras ali que são imprescindíveis ao Partido Socialista e que dificilmente eles podiam ter perdido. Foi consequência também de muito má escolha feita por parte da direção do partido, que escolheram muito mal as pessoas e que depois viram os resultados na prática não contribuírem para que o PS tivesse uma vitória bastante mais folgada como poderia ter tido. Porque, repara, a votação do Partido Socialista, neste caso, não é em número de câmaras, mas em número de percentagens, nós estamos a falar de uma percentagem mais ou menos de 36%. Em 2009 tinham tido 38, qualquer coisa por cento. Portanto, isto enfia-nos é o caminho. O país, no fundo, está enfiado em um beco sem saída, porque este governo, esta maioria caiu. Já tinha caído, eu penso que já estava presa por fios e com estas eleições caiu, foi ao fundo. Isto foi ao fundo, isto não tem conserto. Não há maioria que consiga este novo ciclo que se falava em junho. Nunca chegou a existir. E se tivesse chegado a existir, tinha morrido ontem. Mas quer dizer, mas o problema é que nem nunca chegou sequer a existir. Mas consideras que o PS não é esta maioria que vai impor um orçamento. Como é que vão impor o orçamento? Agora vamos fingir, a partir de hoje, como se nada se tivesse passado, como se o PSD tivesse tudo igual. Até porque não vai ficar tudo igual no PSD. Não vai ficar tudo igual no PSD, porque o PSD, pela primeira vez, tem o exemplo de uma derrota profunda. Achas que acabou o Estado de Graça? O Estado de Graça do Pedro Passos Coelho no PSD acabou. Podem não ter alternativa para ele neste momento, mas a verdade é que aquilo acabou. Quer dizer, aquela gente não lhe vai perdoar a forma como ele, ainda por cima, interveio na campanha, porque ele é altamente também responsável. Eu acho que os autarcas também são, os candidatos também são responsáveis, mas é evidente que isto é um voto de protesto contra o governo, contra uma política que está errada e uma política que não deu resultados absolutamente nenhuns, a verdade é esta. E também contra a forma como Pedro Passos Coelho acabou por intervir na campanha. Ele que tinha dito que não ia intervir na campanha, acabou por intervir da forma mais desastrada possível, falando em segundo resgate, não falando em segundo resgate, cortes nas pensões. Mas cortes, eu não critico Pedro Passos Coelho falar em cortes numa campanha. Isso não critico porque eu acho que, aliás, uma das coisas que estas eleições provaram é que não é qualquer candidato que aparece aí a dizer que vai fazer tudo o que lhe passa pela cabeça que as pessoas o levam a sério e votam neles. Portanto, o problema não é os cortes. O problema é a irresponsabilidade com que se fala de segundo resgate à segunda-feira, vem-se
falar de crescimento da economia à quarta, isso é que não faz absolutamente sentido nenhum. E o Primeiro-Ministro mostrou uma enorme falta de responsabilidade nesta campanha eleitoral, acusando o Tribunal Constitucional, foi um elemento destabilizador, não tanto por ter anunciado cortes na função pública, e isso eu presumo que os autarcas do PSD não tenham mesmo gostado, mas enfim, faz parte da política do governo e seria acusado, se não o fizesse, seria acusado de ter escondido durante a campanha, porque também não se pode criticar por apresentar a medida e criticar depois por não ter apresentado. Não é esse o ponto é a estratégia de zigue-zague que ele teve, a profunda irresponsabilidade com que se pronunciou sobre o segundo resgate e a forma como interveio, desastrada como interveio na campanha. E, portanto, eu acho que nesse aspecto o PSD não lhe vai perturbar esta sua intervenção. Agora, não parece, isto no fundo, o que nós estamos aqui a assistir é que está um pouco tudo a cair podre. E achas que um apodrecimento da situação política e da sociedade portuguesa para a qual não se vê saída, nem saída económica, nem saída financeira, nem saída política. É esse o problema maior. Parece que esta campanha não serviu para António José Seguro se assumir como o grande Eu acho que António José Seguro não vai ter, governo, quer dizer, não vai ter outro remédio se não ser o grande adversário do governo, não há outro, portanto neste momento também ninguém lhe vai disputar a liderança. É evidente que António José Seguro a partir de agora e depois deste resultado também, se já agora já andava a fazer uma posição bastante mais dura, por assim dizer, vai endurecer a posição, portanto é evidente que vai endurecer a posição. Eu presumo, não tenho grandes dúvidas, que nós não vamos passar o ano 2014 sem eleições, porque eu não vejo forma de fazer o tal consenso para o segundo resgate ou para aquilo que lhe queiram chamar, porque não há dúvida nenhuma que nós vamos ter um segundo resgate. Se não lhe quiserem chamar segundo resgate, chamem-lhe programa cautelar, chamem-lhe o que quiserem, mas no fundo, na prática, vai ser um segundo resgate e eu quero ver o que é que António José Seguro vai fazer nessa altura. E presumo que António José Seguro, não é preciso puxar muito pela cabeça para presumir que António José Seguro vai exigir eleições. Portanto, penso que é por aí que nós caminhamos, que vamos caminhar para eleições. Não me parece que resolva coisa nenhuma, não me parece que isso resolva coisa nenhuma, não me parece que o Partido Socialista esteja neste momento preparado para ser governo, mas a verdade é que este governo acabou. Eu acho que já tinha acabado. Aliás, eu sempre defendi a tese, quando foi a crise de junho, que o Presidente da República a única coisa que tinha a fazer era marcar eleições, com todos os problemas que daí adviriam, e eu não tenho dúvida nenhuma que adviriam daí muitos problemas, nomeadamente esta impreparação do Partido Socialista, mas a verdade é melhor do que ter aqui um morto-vivo, que mais não faz do que tentando gerir as coisas sem conseguir, no fundo, quase fazer política, porque neste momento o Governo a única coisa que consegue fazer é cortes avulsos e a reboque dos acontecimentos e da Troika, obrigado pela Troika, porque não tem sequer uma atividade normal. Nós neste momento não temos um regular funcionamento das instituições. Deixa-me só fazer uma pergunta muito rápida, que é, o PSD vai perdoar a Paulo Portas o não apoio a Luís Filipe Neves e o apoio a Rui Moreira? E depois também há esse pequeno problema que é na coligação. Foi-nos vendida a tese de que a crise de junho tinha sido ultrapassada e que agora estava tudo pedra e cal. Eu não acho que não foi ultrapassada coisa nenhuma e a verdade é que nós continuamos a coabitar, no fundo, como se tivéssemos dois primeiros ministros, que falam de maneira diferente, mesmo durante a campanha. Foi muito nítido que Paulo Portas falou de uma maneira, falou sempre do crescimento da economia e Pedro Passos Coelho falou de uma maneira completamente diferente. E é evidente que os dois discursos na noite eleitoral são completamente diferentes. O ponto não é tanto saber se o PSD perdoa ou se deixa de perdoar. O ponto é que, de facto, é que são dois discursos completamente diferentes e, neste momento, são dois líderes que estão a preparar as legislativas já. E Paulo Portas está a preparar as dele. Obrigada, Constança. E não há estabilidade que resista a isso, como é óbvio. Cá nos encontraremos.